Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula de ergonomia na cozinha. O material mais utilizado para os armários planejados na cozinha e na casa toda também são os MDFs. Ele é um material bem resistente, possui diversas espessuras, existem MDFs aí com dezenas, centenas de cores. Como os armários da cozinha eles precisam aguentar aí bastante peso, principalmente porque eles suportam aí louça, pratos, travessas, entre outras coisas, o ideal seria fazer os armários da cozinha com um MDF de 18 milímetros. Mas para baratear e fechar mais pedidos, a maioria das lojas fazem os projetos com MDF de 15 milímetros, que também aguenta o peso, ele é mais barato, só que o único problema é que dependendo aí de quanto peso você coloque, ele pode começar a dar uma leve empenada. Depois do material escolhido para fazer o seu armário, o próximo passo é escolher as ferragens e os acabamentos como os puxadores. Dependendo de como você for fazer o seu armário também, dá para deixar o armário sem puxador, fica bem elegante e clean, e inclusive está na moda hoje em dia também. A escolha de bons materiais fará toda a diferença aí, tanto na durabilidade como na usabilidade do dia a dia. Você consegue entrar na internet hoje em dia e comprar armários de cozinhas prontos como esses aí que eu estou mostrando para vocês. Mas é importante que vocês saibam aí de alguns detalhes. A maioria deles não é feita de MDF, né? São feitos aí de compensado, aglomerado, entre outras coisas. Justamente por isso eles são mais baratos. Dificilmente eles vão preencher o espaço que você tem aí na sua cozinha, uma vez que eles não foram feitos aí sob medida para o seu espaço. O acabamento e as ferragens, em sua maioria, são os mais baratos possíveis, né, para deixar o móvel aí mais acessível e, consequentemente, vender mais. Mas isso vai gerar aí uma maior manutenção a curto prazo para você. E você também vai precisar se adaptar a ele, não é ele que foi feito para você. Agora, quando você faz um armário planejado, você consegue ter um armário aí do jeito que você quer, na cor que você quer, acabamento, material, espessura do MDF. Você escolhe as ferragens e você consegue aproveitar todos os cantinhos aí da sua casa. Os armários planejados são projetados em módulos de até 1 metro de largura, isso tanto para facilitar na hora do transporte quanto para não empenar. Uma chapa de MDF, só para vocês saberem, ela mede aí 2,75 m por 1,85 m e o branco, como vocês estão vendo aí, é a cor mais barata e dá esse acabamento aí, que pode ser acabamento amadeirado, existem vários tipos aí de acabamento. Ele recebe revestimento aí dos dois lados e também recebe uma fita de borda, como vocês estão vendo aí, que vai dar acabamento aí para essa lateralzinha da peça. O ideal é que o armário ele seja planejado de acordo com as coisas que serão guardadas nesse espaço, como a gente já viu lá no começo da aula de ergonomia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os armários inferiores. Os armários inferiores são responsáveis aí pelo armazenamento de diversos itens, como panelas, talheres, mantimentos, de acordo com a setorização. Eles podem ser de abrir, de puxar, basculante ou gavetas. O tipo de porta e quantas gavetas vai depender bastante aí do seu espaço, de como você quer organizar e, claro, quanto você quer gastar também. Se você quiser economizar bastante nos armários da sua cozinha, invista em prateleiras com porta de abrir, que é o modelo mais barato. Agora, se você quiser algo mais confortável e prático e não tem preocupação com o orçamento, faça tudo com gavetões e gavetas. Dessa forma, você não precisa entrar dentro do armário para pegar nada, a gaveta traz tudo para fora e acaba tornando aí o dia a dia mais confortável e prático. Mas você também pode fazer uma mescla, né? Que é assim geralmente que as cozinhas são projetadas, com gavetões, portas e gavetas. Os armários inferiores têm a média de profundidade aí de 55 a 70 centímetros. Já a altura do armário vai depender do tamanho do seu sócolo e da sua altura. Então a gente está vendo ali embaixo a parte do sócolo, ou roda base, como também é conhecido. E uma coisa que vocês estão vendo aí, que eu até coloquei um X, o recuo, né? Lembra que eu falei para vocês que o sócolo ele precisa ser recuado pelo menos uns 10 centímetros do armário? Então se o armário tem 60, o sócolo tem que ter 50? Justamente para você conseguir encaixar o pé.
E aqui a gente consegue ver que esse armário ele não está ergonomicamente correto. Aqui a gente consegue ver, né, o que seria aí um recuo interessante, que seriam aí aproximadamente 10 centímetros. E como vocês podem ver, esses 10 centímetros eles servem aí justamente para a pessoa, quando estiver de frente para esse armário trabalhando aí nessa bancada, para que ela consiga encaixar o pé e ficar com a coluna reta. É para isso que serve o recuo do sócolo ou da roda base. Qual é a altura ideal do armário inferior? Então aqui a gente está vendo as 3 partes, né, do armário inferior que vão compor aí todo o armário. A gente tem lá embaixo o sócolo, na parte do meio a gente tem o armário em si, e na parte de cima, aí representado pelo número 3, a gente tem o tampo. A altura de um armário inferior, ela varia aí de 85 a 95 centímetros, sendo que o padrão é na faixa aí de 90 a 91 centímetros acabado. Então, isso quer dizer que essas 3 partes aí, elas precisam dar aí 90 centímetros. E aí eu fiz aqui uma simulação para vocês. Então, considerando aí um armário na altura padrão de 90 centímetros e um sócolo de 15 centímetros, que é o que eu falei para vocês que é mais ou menos o padrão, e um tampo aí de 2 ou 3 centímetros, você vai precisar fazer um armário aí, vai sobrar para fazer o seu armário 73 centímetros. E aí você vai conseguir ter um armário aí na altura padrão de 90 centímetros. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a despensa. A despensa é o lugar de armazenamento aí dos alimentos fora da geladeira. Ela pode ser feita aí de várias maneiras, como a gente está vendo nessas imagens. Ela pode ser feita como um closet com prateleiras, com armários de porta de abrir, em gavetas, entre outros jeitos. Pensando também na setorização da cozinha, você vai precisar fazer um ou mais gaveteiros aí na sua cozinha. Hoje em dia, os gavetões e gavetas estão cada vez mais em alta. É possível guardar praticamente de tudo neles, desde alimentos, temperos, o clássico talheres, né, que a gente usa aí na mesa, no fogão, entre outras coisas. A altura mínima, pessoal, para você fazer uma gaveta é de 10 centímetros e essa gaveta ela pode chegar até 40 a 50 centímetros de profundidade. Quanto mais peso você pôr nela, melhor tem que ser a ferragem, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os armários superiores. Os armários superiores, eles ficam aí na altura dos olhos ou acima, né, do olhar da gente. E geralmente eles são feitos aí com 2 tipos de porta, a basculante e a porta de abrir. O tipo de porta que você vai escolher aí para o seu armário, né, para o seu projeto, vai depender de quanto você quer gastar. Principalmente porque o basculante, ele tem um pistão que ajuda você a abrir e fechar a porta, o que encarece mais o mecanismo. Agora, se você quiser economizar, vai de porta tradicional, que é a porta de abrir, que a gente está vendo lá do lado direito. Se você gosta de prateleiras abertas, pessoal, na parte superior, você vai economizar bastante aí nos armários, né, já que você só vai colocar uma prateleira. Eu particularmente não gosto dessa opção, porque tudo que você colocar ali e vai pegar, você vai ter que lavar antes de usar. Outra coisa, você vai precisar escolher bem essas peças aí que ficarão expostas, né? Porque elas vão ficar à vista. Então, precisam ser peças mais bonitas, tem que estar tudo sempre organizado. Os armários superiores, geralmente, eles são usados aí para acomodar pratos, copos, tigelas e demais coisas aí que são utilizados aí com mais frequência na cozinha. A profundidade dos armários superiores varia de 30 a 40 centímetros. Menor do que isso, você não vai conseguir colocar os pratos, por exemplo. Na hora que você colocar o prato e bater a porta vai ficar para fora. E muito maior do que isso, você corre o risco aí de bater a cabeça. Por isso que os armários superiores precisam ser bem menores, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Os armários superiores, eles podem ser feitos até o teto, aproveitando aí toda a parede, como a gente está vendo aí nessa imagem. Nesse caso, além de gastar mais, você vai precisar colocar uma escada ou alguma cadeira, né? Toda vez que você precisar guardar alguma coisa lá em cima. Mas é uma boa forma de você ter bastante espaço se você estiver precisando. Ou você pode fazer também os armários aí mais baixos, como a gente está vendo. Vai sair mais barato, porque vai gastar menos material e vai ficar mais fácil de você conseguir alcançar as coisas. A desvantagem é que você vai precisar subir aí de vez em quando para limpar essa parte de cima dos armários aí que vai ficar com pó, às vezes ficar com gordura, né?
Os armários superiores, eles são instalados a partir de 1,40 m do piso, independente de ser até o teto ou não, tá? O vão que vai ficar nessa bancada aí dos armários inferiores para os armários superiores vai variar de 55 a 70 centímetros. Nesse vão você vai ter a sua torneira da pia e você também vai guardar todos os eletrodomésticos que você quiser deixar exposto aí em cima dessa bancada. Então é importante que você meça aí as coisas que você quer deixar em cima para você ter certeza de que a altura aí tá condizente com o espaço que você precisa ter, tá bom? Se você quiser ter um filtro sobre a bancada, que a gente já conversou sobre isso, pessoal, é importante que você deixe aí um ponto de tomada e um ponto de água atrás desse filtro. Então, o valor de referência aí para você deixar o ponto de água é 1,20 m. Se você quiser colocar iluminação de LED embaixo dos armários superiores, você também vai precisar deixar um ponto de tomada dentro desse armário aí superior para esconder os fios e o reator. Existem vários modelos aí no mercado com vários preços, então antes de comprar, você pode dar uma olhada aí no YouTube, como que instala, entre outras coisas. Um bom lugar para comprar essas coisas é no Mercado Livre e depois você vai precisar pagar para algum eletricista fazer a ligação para você. E você também precisa comprar o botão de liga e desliga para você instalar aí embaixo dos armários superiores. Agora a gente vai falar sobre a torre de eletros. A torre de eletros ou torre quente é a ostentação do momento das cozinhas modernas. É um modelo de cozinha para quem quer investir pesado, porque além dos eletrodomésticos de aço inox que custam mais caro, todos eles são de embutir. A torre de eletros ou torre quente, ela é montada na zona de preparação dos alimentos de forma que facilite o dia a dia de quem cozinha, organizando em uma torre ou ao lado dela tudo que faz parte aí da área de cocção. Então, geralmente a gente tem, ou deveria ter, o cooktop, o forno, o micro-ondas, e eles ficam aí todos bem próximos. Para quem está pensando em fazer uma torre de eletros, pessoal, não tem como fugir da marcenaria planejada, uma vez que os eletrodomésticos precisam ser instalados em nichos próprios com respiro e fazer também o acabamento chamado pelos marceneiros de máscara para dar acabamento aí na frente dos armários. Uma das opções aí que você tem para fazer a sua torre de eletros, pessoal, é deixar aí uma medida de 66 de largura por 65 de profundidade. Essas medidas elas são apenas aí para referência, né? Para você saber o tamanho exato, você vai precisar consultar no manual do fabricante, né, o tamanho do seu aparelho. O eixo do micro-ondas, o centro do micro-ondas, ele deve ficar numa altura aí de 1,30 a 1,50 do piso. Independente de estar na torre ou não, o micro-ondas jamais deve ser instalado mais alto do que isso, para não correr o risco aí de deixar cair algum alimento quente sobre você. E o eixo do forno, ele deve ficar entre 90 e 1 metro de altura. E na parte de baixo e na parte de cima, você pode fazer aí prateleiras com porta de abrir ou prateleira com porta basculante, tá? Vai depender aí do seu projeto. E na parte de baixo, se você optou por fazer o sócolo, você vai manter o sócolo também nessa parte, né? Que é para proteger aí essa marcenaria. E como eu já tinha falado para vocês, o melhor lugar para você deixar aí a torre de eletros é ao lado da geladeira, para que você tenha aí uma harmonia, fique tudo que é alto, que vai do chão até o teto, do mesmo lado, e aí o restante você usa, como eu tinha falado, para os armários inferiores e superiores. É importante também que você respeite os respiros da torre, que pode ser em cima, na frente ou embaixo. Precisa ter o respiro, tá, pessoal? Porque como você vai colocar um forno que chega aí a altas temperaturas, o micro-ondas nem tanto, mas o forno, você precisa ter esse respiro, lembrando que o espaço precisa ser adequado ao seu eletro. Aqui a gente está vendo também uma outra opção, que se a sua torre ficar ao lado da pia da cozinha, você também pode instalar, se houver espaço, a máquina de lavar louças aí na parte de baixo. Então você vai ficar com máquina de lavar, forno e micro-ondas, claro, desde que isso não altere muito as alturas aí dos seus fornos acima, tá bom? Então a gente está vendo aqui nessa imagem, né, que a torre de eletros ela foi colocada aí do lado da geladeira. E a gente tem um acabamento de MDF do lado dessa torre e também do lado da geladeira para fazer aí uma composição. Claro que aqui a gente não está vendo espaçamento, né, pessoal? Na geladeira, como eu falei para vocês, vocês precisam deixar os espaçamentos laterais para que a porta da geladeira abra por completo. E os respiros também do forno, né, você precisa respeitar.
E do lado, por exemplo, aí dessa torre dessa geladeira, você poderia colocar o cooktop e do lado a pia, ou então o cooktop ele poderia estar na ilha, na frente, né? Então vai depender aí de como que você vai montar essa sua cozinha. Aqui vocês estão vendo uma imagem do que seria o respiro, né? Vocês estão vendo aí que a cozinha ela foi montada exatamente como eu falei para vocês. Então foi colocado uma lava-louça na parte de baixo, o forno no meio e o micro-ondas na parte de cima. E a gente consegue ver também que o respiro do forno foi deixado ali para a parte de baixo e talvez até saia ali pela parte de cima. Quando a marcenaria ela é montada de um jeito que, como vocês viram, a profundidade é grande, justamente para que o fundo do armário tenha um vão, que aí você vai fazer o respiro ou para cima ou para baixo, e esse ar ele vai sair por essa abertura e vai ventilar esses aparelhos. Vamos falar um pouquinho sobre a iluminação, né? A gente já falou sobre isso nas aulas de iluminação, mas é importante dar uma reforçada aqui. O que que você não deve deixar de iluminar na sua cozinha? Os balcões, a mesa, a área da pia, a área do fogão e a iluminação geral. Aqui também eu coloquei um pendente aqui fictício para mostrar para vocês aí que o pendente ele deve ficar numa altura da mesa de 70 a 90 centímetros do tampo. E isso pode ser ilha, península ou até uma mesa de jantar. A gente já falou também em outras aulas sobre a proporção, né, da mesa e da iluminação, então eu não vou repetir aqui para não ficar repetitivo. E a gente vai falar também sobre a temperatura da cor. A iluminação neutra, pessoal, ela vai de 3.000 a 4.000 Ks, que é mais ou menos essa luz aí que vocês estão vendo, que é uma iluminação bem agradável para a cozinha. Então fica aí a sugestão para vocês, a iluminação neutra. Os pontos de água, esgoto, luz, gás, etc., eles só devem ser definidos após a definição de todos os eletrodomésticos e da marcenaria. Não se esqueça também, pessoal, de deixar um registro cozinha, banheiro, lavanderia, para o caso de um vazamento você conseguir fechar somente a água daquele lugar e não ficar sem água nos outros ambientes. Para nesses casos em que houver aí alguma emergência, você consiga fechar. O ideal, como eu já falei para vocês, é que vocês comprem aí todos os eletrodomésticos antes de fazer os projetos, né? Tem aparelho que exige um disjuntor separado somente para ele. Tem outros aparelhos que exigem uma fiação mais grossa, outros exigem uma tomada de 20 amperes, como forno e micro-ondas, entre outras coisas. Se você não quiser deixar tomadas aí na bancada da sua cozinha, né, na parede, você pode colocar essa torre, né, de tomadas que vende hoje em dia em qualquer lugar, na internet também. E aí você tira aquelas tomadas que ficariam ali no balcão, né, para você não ter problema de comprometer o azulejo ou deixar feio. Você pode colocar essas torres que funcionam aí muito bem, tanto em ilha quanto no balcão da pia. E por fim, mas não menos importante, se você quiser carregar o seu celular na bancada da sua cozinha, aí, seja ela de MDF, de mármore, de granito ou de outra coisa, já é possível você encontrar aí no mercado carregadores como esse que vocês estão vendo aí na parte de baixo, que transformam a bancada da sua cozinha em uma central de carga para celular. Então, pessoal, essa foi a nossa aula aí de ergonomia na cozinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo foi relevante para você, dá um like, se inscreve aqui no canal. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!